E para começar o programa desta sexta-feira, hoje dia do servidor público, alguns serviços na cidade não estão funcionando desde cedo, como a Prefeitura Municipal e também a Universidade Federal aqui de Santa Maria. Mas para falar sobre esse assunto que envolve os servidores, eu vou conversar ao vivo aqui com o vice-presidente da Sedufisme, o João Carlos Gili Martins, que também vai tratar de outros temas referentes. Tudo bem? Bem-vindo. Parabéns pelo Dia do Servidor, mas uma data que não tem muito o que comemorar, não é mesmo? Verdade, Rodrigo. Bom dia a todos os telespectadores. É um dia que deveria ser um dia de comemoração, de confraternização, e acaba se transformando num dia de mobilização, de preocupação e de luta, né? Diante desses ataques que o governo está empenhado a lançar, não só sobre nós, servidores públicos, diga-se de passagem, mas sobre toda a classe trabalhadora. Não é só esse hoje projeto-lei complementar, que é 55, que é o antigo PEC 241, né? Uma vez que ele foi aprovado em primeira instância na Câmara dos Deputados, ele passa a ser agora um projeto de emenda complementar, com o número de 55. Não é? Esse projeto, não é só esse projeto que faz parte do grande pacote de medidas que vai atacar os direitos dos trabalhadores. Nós temos aí o antigo PEC 257, que é o atual 54, temos também o 746, tem a escola sem partido, né? Tem a reforma da Previdência anunciada pelo governo no ano que vem, ou seja, o dia de hoje, que deveria ser um dia de confraternização, né? de estarmos todos juntos, né? Comemorando o Dia do Servidor Público, estamos mobilizados e preparados nos preparando, melhor dizendo, para esse enfrentamento que teremos com o governo. No início da semana já teve uma caminhada aqui contra esses projetos, um deles a PEC 241, né? Agora, acho que é importante a gente ouvir de um servidor, alguém que está trabalhando na educação, né? O que muda com essa aprovação, entrando em vigor a PEC 241 aí, congelando os gastos na educação e também na saúde por 20 anos? Dá para trazer um panorama para o pessoal de casa? Dá para trazer um panorama. Primeiro é que ela não foi aprovada ainda, né? Ela foi aprovada em primeira instância na Câmara dos Deputados, ela tem que passar ainda no Senado. Né? E essa a nossa luta, é barrar que ela seja aprovada no Senado. Né? Que o próprio Temer anunciou ontem ou antes de ontem que quer colocar, que ela seja votada ainda esse ano, em dezembro. Não é? Então, agora, a perspectiva disso é terrível, não é? Porque ela congela os gastos do governo, os gastos públicos, por 20 anos. Né? Isso significa que daqui a 20 anos a situação que nós estaremos vivendo será equivalente à de hoje, né? Será equivalente à de hoje. Só que, na verdade, seria muito mais caótica. Por quê? Porque o índice de inflação, a forma como ele é calculado, o índice de inflação, ele é sempre abaixo do que a real inflação que ocorre a cada ano. E essa perda no reajuste inflacionário, durante 20 anos, vai acumular uma perda muito grande. Sem contar que a cada ano a população aumenta, a população envelhece e, com isso, aumentam as demandas, né, do Estado para atender tanto saúde, como educação, como segurança. Né? Então, se a situação hoje já é uma situação caótica, imagina daqui a 20 anos. Né? Isso no aspecto geral. Agora, nós temos outros aspectos no âmbito dos servidores, né, que se juntarmos a ex-PEC 241 com a DES 257, que são 55, 54 agora, né, nós considerarmos as duas, nós teremos, no caso dos servidores, ataques terríveis aos nossos direitos. Por exemplo, a progressão funcional será impedida, nós não podemos mais progredir na carreira, não seremos promovidos na carreira. Por exemplo, um professor da UFSM, que hoje é adjunto, por exemplo, daqui a 20 anos continuar sendo professor adjunto 1. É uma coisa muito... Né? A contribuição previdenciária sai de 11% para 15%.
né? Direitos trabalhistas nossos serão profundamente atacados. O governo não precisará mais cumprir com certos direitos trabalhistas. Ele está preparando um plano de demissão voluntária para o servidor público. São situações dessa maneira que é um crime de lesa educação, eu diria muito mais, é um crime de lesa pátria. E esse é um panorama, né, só da área da educação, porque também isso vale para a saúde. Para a saúde. O que piora ainda mais. Muito, aí a coisa fica muito pior. Né? Saúde, tem questão da saúde, tem a questão da educação. Você tem as demandas do serviço público que têm que ser atendidas. Segurança. Né? Segurança. São coisas que precisam ser resolvidas. Esse país não pode conviver com essas medidas. Essas medidas são, como eu disse, um crime de lesa pátria. Nós teremos, daqui a 20 anos, todo um futuro comprometido. É verdade, fica aí, né? É bom a gente ouvir de quem está lá dentro, trabalhando aí há bastante tempo na educação, porque tem muita gente ainda que não pegou, não entendeu qual o significado, né, dessa proposta, o que muda, o que não muda, o que congela realmente. Lembrando que quanto aos gastos com os políticos, continua toda a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Continua ali, não muda nada. Aliás, não só com os políticos. Né? O gasto para o pagamento da dívida pública, a parte do orçamento da União que é destinado ao pagamento da dívida pública, tem aumentado ano a ano. Eu tenho aqui alguns dados que foram produzidos pela Auditoria Cidadã da Dívida, que expõe essa realidade claramente. Eu posso apresentá-los. Claro. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico que mostra claramente, né, que em 2013, os gastos com educação e saúde, respectivamente, em relação ao Orçamento Geral da União, giravam em torno de 3,7% e 4,3%, enquanto os gastos relativos aos serviços da dívida eram de 40,3%. Ou seja, educação e saúde, que corresponderiam 8% desse aí, para o pagamento dos serviços da dívida, era destinados mais de 40%. 2013. 2014, mantém-se os 3,7% do orçamento da União para a educação e reduz de 4,3% para 4% o orçamento para a saúde, os recursos para a saúde. Mas aumenta de 40,3% para 45,1%, né, o montante do orçamento da União destinado ao serviço da dívida. Olha que loucura. No 2015, os gastos para a educação caem agora para 3,6%, os da saúde para 3,5% e os gastos relacionados à questão do serviço da dívida sobe para 47,4%. Subiu mais, ganhou mais, né, foi destinado mais do orçamento da União para o pagamento da dívida do que a soma da saúde, né, o aumento do que a soma da saúde com a educação. A projeção da Auditoria Cidadã da Dívida é que para 2016 esses dados ultrapassem, esse montante destinado ao pagamento do serviço da dívida ultrapasse a casa dos 50%, ou seja, mais de 50% do que o país arrecada é para pagar os agiotas, os banqueiros, né, que são os reais responsáveis, junto com esses políticos que estão aí, por essa situação de caos econômico que vive o nosso país. Bom, e a luta continua, né? Para não ser aprovado no Senado. A SEDUFISM também já vem realizando assembleias com os professores. Tem alguma projeção de futura greve na Universidade Federal aqui de Santa Maria? Nós tivemos uma assembleia na quinta-feira passada, onde nós fizemos essa análise de conjuntura, que estamos de maneira resumida colocando aqui, né? E uma assembleia, uma das maiores assembleias dos últimos tempos que nós tivemos, tinha em torno de 90 pessoas, deviam ter mais, porque muitos não assinaram a presença, né? O livro de presença, onde nós decidimos entrar em estado de greve, ou seja, nós estamos mobilizados para entrar em greve. Nós estamos esperando o movimento nacional acenar
para a greve, para que nós a gente entre de forma unificada nessa greve, né, junto com os servidores públicos, junto com outros trabalhadores. E teremos novamente uma assembleia agora no dia 3 de novembro, nós teremos uma outra assembleia onde vamos analisar a conjuntura, né? Vamos discutir esses processos de mobilização interna. Aliás, nós já temos um calendário de mobilização, né? Nós organizamos um calendário de mobilização. Nós vamos visitar os diversos centros da UFSM e dentro desses centros nós vamos visitar os departamentos, fazer reuniões por departamentos para esclarecer os nossos colegas, professores da Federal, dessa situação, do que são essas medidas, do que elas representam e principalmente as consequências que essas medidas terão dentro da universidade, seja para o docente particular, seja para a questão da gestão da universidade. Nós teremos problemas seríssimos se esses pacotes, se essas medidas forem aprovadas. Então, nós faremos essas reuniões sempre buscando essa mobilização, o esclarecimento dos professores, para que possamos enfrentar, né, essas medidas conscientes do que elas representam, né? Então, nós teremos mais uma assembleia no dia 3 de novembro. Esse fim de semana está acontecendo em Brasília, esse fim de semana, hoje e amanhã está acontecendo em Brasília, está se reunindo em Brasília o grupo de trabalhos, né, de políticas educacionais do Andes. Nós temos, inclusive, uma colega, companheira Fabiane, da diretoria da SEDUF, que está nos representando em Brasília nesse momento e que, com certeza, vão estar discutindo essas questões, né? Nós teremos no próximo dia 5 e 6, em Brasília, a reunião do setor das universidades federais, das IFES, das instituições federais de ensino superior do Andes, que deverá discutir, né, o encaminhamento das lutas futuras. E aí, só depois do dia 5, nós deveremos fazer uma assembleia, e aí sim, dependendo para onde apontar o movimento da mobilização e da indignação e da mobilização da categoria, poderemos sim entrar em greve por tempo indeterminado. Mas isso nós temos que ainda esperar essa avaliação do dia 5 e temos que construir essa organização. Não basta querer fazer greve, a gente tem que saber por que estamos entrando em greve. É necessário que todos saibam por que nós estamos lutando, né? As reais consequências dessas medidas, né, vão nos levar, se o governo insistir em implementá-las, vão nos levar, inevitavelmente, a essa forma de luta. Bom, e falando em greve, né, ontem o STF também aprovou que agora fica proibido a realização de greve, que os professores fazendo greve não vão receber pelos dias parados, né? Mais essa agora. Mais essa agora. E nós vamos encontrar formas alternativas. Já temos até formas alternativas, né? Nós temos, a SEDUF tem uma reserva de dinheiro aplicado justamente para a gente poder garantir esse período de mobilização. A gente discutirá e verá outras formas de enfrentar essa situação, não é? Mas isso, obviamente, ainda são questões que deverão ser discutidas caso a categoria opte, né, por entrar em greve. Pois é, assuntos importantes, né, que nós não podemos deixar de debater aqui na nossa TV comunitária. Então, como você já sabe, no próximo domingo nós vamos estar com uma programação especial aqui na TV Santa Maria, desde as 8h30 da manhã, com vários debates e discussões sobre temas importantes que foram levantados pelos 2 candidatos a prefeitos aqui de Santa Maria. E um deles nós vamos tratar então sobre esse congelamento nos gastos públicos na educação e na saúde. A PEC 241 vai estar em discussão em um dos debates no próximo domingo. A partir das 4h da tarde vai ser esse debate. Você está convidado para ir de casa participar e enviar pergunta para os debatedores. E eu gostaria de agradecer então a presença do vice-presidente da SEDUFSM, João Carlos Gili Martins, por estar conosco aqui nesse dia tão especial do servidor público, trazendo, né, infelizmente, essas informações aí não de muito grau.